Boa noite a todas e todos. Hoje nós vamos ter como participante do nosso projeto Vida, Carreira e Processo o professor Luiz Guilherme Marinoni. É uma excelente iniciativa da Associação Brasiliense de Processo Civil, que já em outras edições convidou nomes expressivos do processo civil para dialogar conosco a partir de um bate-papo muito leve a respeito do seu itinerário intelectual, a respeito da sua produção intelectual, a respeito da sua carreira e de questões que são interessantes no processo de formação dessas pessoas. E também aspectos interessantes sobre hobbies dos nossos convidados, leituras que recomenda, ou seja, é um bate-papo muito interessante sobre processo civil e outros temas correlacionados. Hoje, como mencionei para vocês, nosso convidado é o professor Luiz Guilherme Marinoni, que é professor titular da Universidade Federal do Paraná, é professor doutor e mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, fez inúmeros estudos pós-doutorais no exterior, na Universidade de Fordham, nos Estados Unidos, na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, na Universidade Estatal de Milão. Tem uma produção acadêmica notável e que tem influenciado, sobretudo, a doutrina, a jurisprudência e a legislação. Então é um nome interessantíssimo que vai conversar conosco hoje sobre, como mencionei, sobre sua carreira, sobre suas principais influências, sobre o seu modo de ver o mundo. Ou seja, é um encontro que nos permite trocar essas experiências. Estamos aguardando o professor Marinoni entrar para poder iniciar o nosso encontro. Enquanto isso, queria aqui agradecer a participação de amigos queridos, o professor Lucas Buril, a professora Janete Higgins, o professor Helder Queiroz, a professora Daniela Peretti Dávila, muitos colegas da Associação Brasiliense de Processo Civil presentes e de outros institutos e associações para prestigiar o professor Marinoni, que estamos aguardando o professor ingressar na nossa live. Professor Daniel Mitidiero também aqui nos prestigia. Professor Daniel Mitidiero, que recentemente lançou um belíssimo livro, Processo Civil, que recomendo a todos. Teve um lançamento maravilhoso na Suprema Corte Brasileira, um livro muito interessante, muito recomendado. Temos aqui a participação do professor Lucas Buril, já mencionei. Muito bom te ver, Lucas, faz algum tempo que a gente não se encontrava. O professor Alonso Freire, o professor Vamber, meu querido amigo, professor Cleverton. Muitos colegas interessadíssimos nesse nosso encontro de hoje. Guardamos apenas o ingresso do professor Luiz Guilherme Marinoni para que nós possamos conversar. Enquanto isso, eu queria convidar todos para acompanharem o perfil da ABPC. Nós temos uma série de iniciativas interessantíssimas, entre as quais o Café com Processo, o Vida, Carreira e Processo, uma série de eventos que são interessantíssimos e que certamente os colegas vão aprender bastante, vão interagir bastante. Nós temos um portfólio bastante rico de atividades que permitem a interação com os nossos colegas. Então, queria muito que vocês pudessem participar. É uma grande honra para todos nós a participação de todos. O professor Marinoni acaba de entrar.
Boa noite a todos. Professor Marinoni, o senhor consegue falar, o senhor conseguiu já entrar? Estamos só aguardando o professor Marinoni entrar. Enquanto isso, o Alonso nos falou que o professor precisa pedir para participar. Professor Marinoni, o senhor precisa pedir para participar, para ingressar na nossa live. Essas questões tecnológicas, elas estão presentes hoje em todos os eventos. Então, não poderia deixar de ser conosco. Então, como eu falava para vocês, o professor Marinoni é um dos autores mais importantes do processo civil contemporâneo, tem desenvolvido um conjunto de obras interessantíssimas esse conjunto de obras que nos permite fazer uma reflexão sobre temas complexos a partir de soluções engenhosas que o professor tem nos apresentado. Estamos aguardando o professor Marinoni ainda ingressar. Professor Marinoni, boa noite, tudo bem? Oi, Alexandre. Tudo bem e você? Tudo Como bom. vai? Tudo tranquilo. Professor, é uma grande honra lhe receber na BPC. Para nós é motivo de grande orgulho contar com a sua participação nesse nosso projeto, que é o projeto Vida, Carreira e Processo. Estávamos ansiosos em poder encontrá-lo, poder conversar com o senhor sobre aspectos relevantes da vida de um grande processualista. Mas é sempre importante, professor, fazermos aqueles questionamentos que dizem respeito a todo o itinerário de um intelectual. Então, eu, primeiramente, professor, quero fazer mais uma vez uma apresentação sua para que a gente possa iniciar o nosso diálogo. O professor Luiz Guilherme Marinoni, como mencionei ainda há pouco, é um dos autores mais importantes do direito processual em língua portuguesa, é o professor titular da Universidade Federal do Paraná, professor pós-doutor pela Universidade de Fordham, nos Estados Unidos, pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, pela Universidade Estatal de Milão, na Itália. O professor ele desenvolve uma série de projetos acadêmicos relevantíssimos, não apenas no Brasil, mas também no exterior. O professor tem mais de 40 livros escritos em língua portuguesa e também em outros idiomas, é uma publicação internacional. O professor tem mais de 100 artigos relevantíssimos publicados no Brasil e no exterior, tem influenciado a doutrina nacional e estrangeira, bem como a partir de uma forte contribuição no processo de elaboração do Código de Processo Civil, impactou, sobretudo, a legislação vigente, ou seja, o Código de 2015. E o professor Marinoni também tem influenciado muito a jurisprudência dos tribunais superiores, cada vez mais citados no Supremo Tribunal Federal e no próprio Superior Tribunal de Justiça. Mais recentemente, o professor Marinoni foi convidado pelo presidente da Câmara dos Deputados para integrar uma comissão de juristas que tem como responsabilidade a elaboração de um anteprojeto de consolidação da legislação do processo constitucional, uma espécie de lei orgânica do processo constitucional. Então, é com esse grande nome do processo civil que hoje nós temos a oportunidade de dialogar.
Professor Marinoni, seja muito bem-vindo ao nosso programa, mais uma vez. Muito obrigado, Alexandre. O prazer é meu estar com você e também com os amigos da Academia Brasiliense. Professor, toda a sua formação se deu na Universidade Federal do Paraná. Eu queria que o senhor conversasse conosco como foi o seu processo de formação na graduação, quem foram os nomes que lhe influenciaram a estudar o processo civil, como foi esse seu itinerário intelectual na graduação inicialmente? Como foi o processo de formação do Luiz Guilherme Marinoni, que se dedicou ao processo civil? Bem, eu diria que a minha grande influência na época de graduação não veio a partir de um professor de Direito Processual Civil, mas sim a partir de um professor de Direito Civil, do professor Lamartine Corrêa de Oliveira Lila, falecido já há bastante tempo, mas que teve uma forte influência sobre o direito civil brasileiro, por conta do livro A Dupla Crise da Personalidade Jurídica e por conta, especialmente, do modo particular como ele via o direito civil e contribuiu também para o direito civil. De modo que a minha relação primeira com o direito foi com o direito privado, especialmente com o direito civil. E talvez por isso eu tenha até, num primeiro momento, me preocupado muito com o resultado do processo a partir da perspectiva da tutela dos direitos. Tema esse que é um tema de direito civil em alguns países, sobretudo, como na Itália, mas que importa para o processualista na medida em que o processo tende a ser melhor ou mais perfeito, quanto mais ele pode colaborar para o alcance efetivo da tutela prometida pelo direito substancial. Então, compreender o direito substancial, de certa forma, o direito material, especialmente o direito civil, para mim foi importante como uma primeira abertura para o estudo do direito processual. Interessantíssimo, professor. Eu não conhecia esse aspecto da sua formação e das influências que o senhor teve na sua graduação. Agora, uma coisa que sempre achei muito interessante, professor, foi que o senhor sempre antecipou tendências. Então, a sua dissertação de mestrado foi um tema muito caro, um tema muito ousado para aquele período, que foi a tutela cautelar e a tutela antecipatória. E eu queria saber qual foi o processo de reflexão intelectual que o senhor teve para eleger um tema, à época, dessa envergadura e apresentar uma proposta dos fundamentos que deram base ao próprio Instituto da Tutela Antecipada no processo civil brasileiro, que foi incorporada essa sua ideia pelo legislador. Então, como foi esse processo de escolha desse tema? O que o senhor conseguiu antever de extrair, por exemplo, da base normativa, os elementos necessários para apresentar ao público essa ideia de uma tutela antecipatória? Eu diria que, a partir dessa perspectiva crítica que tinha o professor Lamartine acerca do direito civil, e também por conta de eu ter iniciado na advocacia como estagiário, já exercendo a elaboração de peças ou contribuindo para a elaboração de peças e produzindo pesquisas para a produção de peças já desde muito jovem, desde o segundo ano da faculdade, com pouco, 17, 18 anos, eu sempre quis ser, acima de tudo, eu sempre quis ser um advogado, né? E a advocacia, claro, para um advogado preocupado em prestar um bom trabalho para os seus clientes, é praticamente angustiante o problema da falta de efetividade do processo, né? Da falta de resultado concreto do processo. E uma das questões que eu percebia já desde muito cedo
confrontava com os limites da tutela cautelar até então, até aquela época, unicamente predisposta no Código de Processo Civil como ferramenta para a tutela imediata dos direitos pelo legislador. Aquela época, quando só se tinha tutela cautelar no Código de Processo Civil, os tribunais hesitavam em conceder, sob o rótulo de tutela cautelar, tutelas que pudessem antecipar o resultado útil objetivado pelo autor mediante a propositura da ação. Ou seja, apesar de depois a tutela antecipada ter caminhado para uma conformação próxima da tutela cautelar, a partir do signo urgência, a verdade é que, no início, a tutela antecipada era algo que tinha que ser buscado pela força da doutrina, pelo argumento da doutrina, e tinha que ser disciplinado mediante intervenção legislativa, porque grande parte da doutrina, quase a totalidade da doutrina, e grande parte, na verdade, de forma maciça, os tribunais não admitiam, obviamente, a concessão de tutela antecipada sob o rótulo de cautelar, sob as vestes de tutela cautelar. Eu lembro até depois que eu escrevi o meu primeiro livro, depois que eu publiquei, depois que eu defendi a minha tese, a minha dissertação de mestrado sobre o tema da tutela cautelar e tutela antecipada, e publiquei o livro, ainda não existia tutela antecipada no Código, isso foi em 92, eu lembro que eu, ainda advogado jovem, subia com o desembargador subia no elevador com um desembargador, que já era meu conhecido, e ele dizia: ô, rapaz, você escreveu sobre esse negócio aí, mas eu acho que eu não vou usar muito isso, não, porque isso aí, para mim, é julgamento antecipado do mérito. Eu não posso antecipar o julgamento mediante uma tutela baseada em fumus boniures e perigo. Eu acho isso muito perigoso. Tal. Eu vou evitar. Eu acho que essas modernidades aí não combinam bem com o Poder Judiciário. É claro, o Poder Judiciário, como todos sabem, até mesmo isso é importante, faz questão de manter a tradição e conservar determinadas regras e, portanto, claro, tem muita dificuldade em superar conceitos criados pela doutrina há muito tempo sem uma previsão legislativa. Então, antes da introdução da tutela antecipada no Código de Processo, em 1994, era praticamente impossível a obtenção de uma tutela que outorgasse ao autor o resultado útil por ele ambicionado no curso do processo ou imediatamente após a propositura da ação, né? Muito menos antes da ouvida do réu. Isso era quase que impossível. Mas isso me desafiou em termos teóricos, exatamente por conta da angústia que eu sentia já como advogado. Eu percebia que, em alguns casos, a única saída do autor era a obtenção de uma tutela de urgência. Era a obtenção de uma tutela de urgência satisfativa, né? Melhor dizendo, uma tutela de urgência que viabilizasse a realização do direito material com base em cognição sumária e sob o signo da urgência. Daí porque eu me animei a estudar o tema da relação da tutela cautelar com a tutela antecipada para delinear a tutela antecipada mediante aquilo que se tinha no Código de Processo Civil, ou seja, as regras que diziam respeito à tutela cautelar, mas que poderiam oferecer, digamos, alguma base para que a elaboração teórica pudesse frutificar de modo a sustentar a possibilidade de uma tutela do tipo antecipatório. E para isso também, claro, eu contei com o auxílio do meu orientador na época, que foi o professor Donaldo Armelin. O professor Donaldo Armelin era também um grande advogado. Talvez tenha sido o advogado mais brilhante que eu já conheci. Quem já viu o professor Donaldo, quem viu o professor Donaldo Armelin advogando,
ou as petições que ele elaborava, os recursos que ele fazia, sabe do que eu estou falando. Era, na verdade, um estrategista. E era um estrategista muito requintado. Produzia petições de grande requinte, de grande fineza, destinadas exclusivamente a demonstrar a tese que favorecia a parte que ele defendia. Mostrou já de pronto muito preocupado com esse tema, muito engajado na discussão do tema. Então, tudo convergiu de modo a viabilizar, a possibilitar a produção desse trabalho. Que é um trabalho notável, professor, que, de fato, conferiu maior efetividade ao processo, serviu, inclusive, de pano de discussão no exterior. Então, de fato, é um trabalho notável na sua trajetória intelectual. Professor, se pensar sobre a tutela antecipada já foi um grande desafio intelectual, eu imagino como foi o senhor pensar a proposta da sua tese de titularidade. O tutela inibitória é um dos trabalhos da sua autoria que eu tenho mais fascínio intelectual, saiba disso. Foi um dos trabalhos que primeiro tive a oportunidade de ler, de conhecer a sua bibliografia, e aquele trabalho sempre me impressionou, ele sempre me chamou a atenção, como um jovem professor apresenta uma tese perante um tribunal acadêmico, digamos assim, com aquele grau de sofisticação e inovação. Então, como foi para o senhor fazer essa pesquisa? O que lhe motivou a escrever sobre a tutela inibitória? E lhe pergunto, quais foram os desafios que o senhor conseguiu antever para a defesa desse trabalho? Eu sempre tive interesse em lhe perguntar isto. Assim, primeiro, como foi... Primeiro, o senhor foi um dos mais jovens titulares do Brasil, e na Universidade Federal do Paraná também. E um jovem que sucederia um dos grandes titãs do processo, que foi o professor Eger de Seu Muniz de Aragão, apresentar um trabalho dessa envergadura que, à época, revolucionário. E a tese da tutela inibitória continua ainda sendo revolucionária. Então, eu queria muito lhe ouvir. Sim. Obrigado. É interessante esse ponto, Alexandre. Na verdade, é interessante que o modo como eu produzi a doutrina é um modo encadeado, digamos assim. Depois que eu escrevi sobre tutela antecipada e tutela cautelar, imediatamente eu me preocupei com a tutela de cognição sumária diante daquilo que hoje nós chamamos fragilidade da defesa. Ou seja, eu me preocupei com a tutela da evidência. Então, logo após, eu publiquei um livro, em 96, chamado Tutela Antecipatória, Julgamento Antecipado e Execução Imediata da Sentença. Isso porque, em 1995, eu fui fazer pós-doutorado na Universidade de Milão e percebi que lá, ao lado da preocupação com a tutela antecipada de urgência, havia uma grande preocupação com a tutela antecipada que eles chamavam tut-court, com a tutela antecipada destinada simplesmente a distribuir o ônus do tempo do processo. Partindo-se, então, da premissa de que obrigar o autor a esperar o tempo de demora do processo, sem distribuí-lo de acordo com as circunstâncias do caso concreto, muitas vezes jogava nas costas apenas do autor algo que era imprescindível, na verdade, para a jurisdição prestar a tutela jurisdicional, mas que, bem vistas as coisas, tinha que ser dividido de forma igualitária entre as partes em nome da isonomia. Então, nesse momento, me preocupou muito
o tempo na perspectiva do tratamento isonômico das partes. Ou seja, me preocupou o problema da distribuição do ônus do tempo do processo para viabilizar uma tutela jurisdicional mais útil, especialmente ao autor, que até então era o grande prejudicado pela, digamos assim, entre aspas, ideologia do procedimento ordinário, né? Um procedimento que só podia viabilizar a tutela ao autor depois de exaurido todo o percurso da fase de conhecimento e, portanto, depois de realizada na sua total amplitude a defesa. Mas depois deste ponto, depois que eu trabalhei com a ideia de distribuição do ônus do tempo do processo, eu comecei a perceber, exatamente por conta da necessidade de se pensar o processo a partir dos resultados que devem ser buscados pelo autor no plano do direito substancial, eu comecei a me preocupar em saber quais eram as tutelas de direito fundamentais para proteger as posições jurídicas. E também fundamentais, claro, para que aquele que fosse a juízo pudesse encontrar a realização da justiça material. Pensando, então, em termos de tutela dos direitos, na perspectiva do direito processual, me surge como a primeira dessas tutelas, a mais preocupante delas, e isso eu compreendi a partir do direito italiano, a mais preocupante delas me surge como sendo a tutela inibitória. Não só porque a tutela inibitória era uma tutela que, a princípio, não era admitida pelos conceitos processuais clássicos, porque era uma tutela que pressupunha a possibilidade da realização de um direito antes de investigado o direito no curso do processo, e antes, na verdade, de que o réu tivesse cometido uma conduta ilícita. Ou seja, a tutela inibitória se destina a inibir, a impedir a prática de um ato contrário ao direito. Então, é claro que é difícil, não só na perspectiva do direito processual civil, mas também na perspectiva do direito civil, diante do princípio da liberdade, se imaginar a possibilidade de um juiz obrigar alguém a não cometer um ilícito, quando a própria tutela civil dos direitos sempre supôs a prática de um ato contrário ao direito, e se fosse, e na maioria das vezes, a prática de um fato danoso para legitimar a propositura da ação e a atuação do juiz. O juiz somente poderia atuar a partir dos princípios da liberdade, a partir do momento em que o réu tivesse cometido um ato contrário ao direito ou um fato danoso. Na realidade, por incrível que pareça, o que se pressupunha no direito civil brasileiro da época, era a necessidade da prática de um fato danoso. Até porque o conceito de ilícito civil, à época, era imediatamente preso ao de fato danoso. Tutela contra o ilícito era sinônimo de tutela contra o dano. Ora, se tutela contra o ilícito é sinônimo de tutela contra o dano, eu não posso ter uma tutela inibitória contra o ilícito que não pressupõe dano, que, na verdade, pressupõe simplesmente uma ameaça de prática de ato contrário ao direito que pode produzir dano. A tutela é contra a conduta que pode produzir dano, não importando ainda se a conduta realmente vai ocasionar dano. Então, essa tese realmente me trouxe grande dificuldade, porque, antes de tudo, ela exigiu uma reelaboração do próprio conceito de ilícito civil, uma reconfiguração da responsabilidade civil. Ou seja, a dissociação do ilícito enquanto ilícito associado ao fato danoso, apenas,
e ilícito também visto como ato contrário ao direito, que até então só importava para o direito penal e para o direito administrativo, e não para o direito civil. Isso foi importante porque, a partir do momento em que se reconfigura o conceito de ilícito civil, se pode também chegar numa tutela jurisdicional contra o ilícito civil, que não é somente uma tutela de reparação do dano ou de ressarcimento pelo equivalente monetário ao valor do dano. Também é uma tutela destinada a impedir o ato contrário ao direito ou a remover os efeitos concretos deixados pela conduta ilícita que não configurou dano. E isso me pareceu muito importante, fundamentalmente, em face dos direitos fundamentais, como o direito do consumidor e o direito do meio ambiente. Por exemplo, o direito ambiental. O direito ambiental, obviamente, não pode conviver simplesmente com uma tutela de reparação do dano, nem muito menos com uma tutela que repara o dano mediante dinheiro. O ilícito o direito ambiental, o direito fundamental ao meio ambiente, exatamente porque pressupõe regras infraconstitucionais capazes de proteger o direito fundamental ao meio ambiente, regras essas que não apenas instituem direitos subjetivos à reparação de eventuais violações, mas que instituem condutas de não fazer ou de fazer para que protegido seja o direito fundamental ou o meio ambiente, implicam também numa exigência de reconfiguração do processo civil e da tutela jurisdicional. Ou seja, a tutela jurisdicional não pode mais ser vista como tutela reparatória e ser implementada mediante condenação. Ela tem que ser vista como tutela inibitória e tutela de remoção dos efeitos concretos do ilícito e ser implementada mediante ordem sob pena de multa, mandamento, ou remoção dos efeitos concretos e, portanto, sentença executiva de busca e apreensão. Por exemplo, o sujeito que expôs à venda produto nocivo à saúde do consumidor, evidentemente ainda não cometeu dano algum, não produziu dano. Contra ele não cabe ação ressarcitória, ação de reparação de dano. Também contra ele não cabe uma ação stricto sensu inibitória de prevenção contra a eventual prática do ato contrário ao direito, ou seja, apresentação do produto à venda, exposição do produto à venda, exatamente porque o produto já foi exposto à venda. O produto já foi exposto à venda, mas nenhum consumidor ainda o comprou. Bom, se nenhum consumidor ainda comprou o produto, nenhum dano foi produzido, o ato ilícito já foi cometido. Expor à venda é ilícito. Qual é a ação que cabe? Qual é a tutela a ser buscada? Inibitória preventiva não é, porque o ilícito já ocorreu. Reparatória também não é contra o ilícito, porque dano ainda não ocorreu. Há que se fazer aí, eu fui obrigado a fazer uma elaboração que demonstrasse que, nessas situações, é imprescindível uma tutela que remova os efeitos concretos do ilícito que ainda não configuram dano. E isso se tornou muito importante, especialmente para a tutela dos direitos difusos e coletivos. Eu diria até que, sem tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito, e sem as suas ferramentas processuais correspondentes, sentença mandamental e sentença executiva, a tutela coletiva praticamente não existe. Ela não tem efetividade. Não há efetividade numa tutela coletiva prestada mediante reparação do dano, né? Concordo, a tutela professor. coletiva, em regra, é inibitória ou de remoção. Mas daí, então, eu agora expliquei os fundamentos que me levaram a escrever a tese. Mas é claro que a tese foi um grande desafio, porque, claro, na época, o último concurso que havia ocorrido na Universidade Federal do Paraná para professor catedrático, para professor titular na área de direito processual ainda não tinha ocorrido, desde que a cátedra se transformou em titularidade. Se perdeu, então, o nome de professor catedrático e se passou a ter o nome de professor titular. O último professor catedrático, o professor Egas Muniz de Aragão, fez concurso em 1962. Quando eu fiz concurso em 78, portanto, já eram
quase 30 anos do concurso do professor Egas, na Universidade Federal do Paraná, para professor catedrático. Depois do professor Egas, ninguém mais fez concurso para professor catedrático ou professor titular, até hoje, na Universidade Federal do Paraná, a não ser o concurso que eu fiz em 98. Então, é claro que aquilo me ocasionou grande temor, principalmente quando se conhece o professor Egas. O professor Egas era uma pessoa, foi um grande advogado, foi um homem extraordinário, um jurista de grande produtividade, de muito talento, mas era, como todos sabem, um homem muito rigoroso. Era um homem que passava medo até mesmo aos seus adversários no tribunal. Eu me lembro quando eu era estagiário, o professor Egas nem sabia quem eu era, eu nem falava com ele. Mas eu fui lá assistir o julgamento de um caso que era muito importante, que envolvia propriedade industrial. Estava no 4º ano da faculdade. Sentei na primeira fila ali do lado do professor Egas. Então, o professor Egas ia sustentar pelo apelado, o advogado do apelante, um grande nome do direito industrial, do direito comercial brasileiro, fez a sustentação e utilizou o termo direito marcarial na sua sustentação. Me lembro até hoje. O professor Egas não me conhecia, mas olhou para mim assim com ar de deboche e disse: direito marcarial? O que será que é isso, né? E falou meio alto, assim, de modo que o advogado até meio que ouviu, assim, ficou uma coisa um pouco constrangedora. Então, era uma pessoa que passava a sua autoridade e com ela também um pouco de receio, especialmente aos seus alunos e àqueles que eram professores na faculdade, e mais ainda a alguém que queria se submeter ou teve a coragem de se submeter a um concurso para suceder a cátedra que ele ocupou. Ele, presidindo a cátedra, definiu a banca. Dessa banca participou o professor Cândido Dinamarco, o professor Ovídio Batista da Silva, que eram 2 professores catedráticos, um da USP, outro da Federal do Rio Grande do Sul, como expoentes praticamente pensadores em sentido opostos em termos teóricos, mas na época, talvez os dois, junto com o professor Barbosa Moreira, talvez os 2 maiores, e o professor Arruda Alvim, e também o professor Teodoro Júnior, 2 dos maiores processualistas brasileiros. O professor Giuseppe Tarsi, que era professor titular da Universidade de Milão, que veio da Itália para participar da banca, e também, como não existia professor titular de direito processual na época na universidade, em atividade, e teria que participar mais um professor necessariamente da universidade, participou o professor Clemerson como professor titular de direito constitucional. Então, eu tive uma banca formada por um constitucionalista, o professor Clemerson, um professor estrangeiro, o professor Egas como presidente, o professor Dinamarca e o professor Ovídio. Então, é claro que isso, para alguém que está iniciando os seus primeiros passos no direito processual, é uma temeridade, é um desafio, né? Mas, embora tenha sido bastante desgastante, até mesmo em termos emocionais, valeu a pena, porque eu acho que a produção científica, a produção acadêmica na universidade é muito importante. E o concurso para professor titular, mediante tese, sempre foi fundamental para o desenvolvimento da ciência e especialmente do direito. É importante notar que os grandes livros de direito processual brasileiro são frutos de tese de titularidade. Basta se pensar, por exemplo, na instrumentalidade do processo, que é a tese à cátedra da Universidade de São Paulo, do professor Dinamarca. Talvez se não existisse concurso para professor titular, ele não tivesse escrito esse livro. O que seria de nós sem a instrumentalidade do processo? Foi um livro que marcou época no direito processual, certamente um livro que trouxe novidades e permitiu muitas reflexões valiosas para os processualistas da época e para os processualistas até mesmo contemporâneos,
se debruçarem e desenvolverem questões correlacionadas com a maneira ampla que ele via o direito processual a partir das necessidades sociais e políticas, né? Na obra Instrumentalidade, escopos sociais e escopos políticos ao lado dos escopos jurídicos. Mas eu acho que é importante enfatizar a importância da titularidade como meio de desenvolvimento do direito e também salientar como é terrível perceber o significado da perda dos concursos para professores titulares nas universidades federais. Nós sabemos que talvez uns 13 ou 14 anos atrás, se não me engano, foi editada uma lei que uma lei inspirada por movimentos corporativistas e destinada a pagar salários iguais a todos os professores, mas que acabou trazendo grande prejuízo à produção científica e ao desenvolvimento da ciência. Que na verdade, eliminou simplesmente extinguiu o concurso para professor titular, o cargo de professor titular, viabilizando que todo professor que ingressou na universidade pudesse fazer concurso para professor titular na sua própria vaga, sob o argumento de que todo professor que ingressa na faculdade tem que ter o direito de sair com o salário de professor titular. Ou seja, você deixou de se pensar num novo cargo e num novo concurso para professor titular a partir dos cargos ocupados pelos professores que ingressam na faculdade como auxiliares, depois chegam a assistentes e adjuntos. Não que isso seja um elogio ao mérito, mas isso é fundamental justamente para preservar a disputa, para preservar a consciência de que é necessário se produzir algo de valioso para se ocupar um lugar de destaque num departamento de direito civil ou processual civil. Isso é fundamental exatamente porque o professor titular e o professor catedrático não só apenas têm o nome de professor titular porque chegam no final da vida de cabelos brancos com a possibilidade de ser chamados de titular. O professor titular tem uma responsabilidade com os seus alunos, uma responsabilidade com a sua universidade, mas, sobretudo, uma responsabilidade com o desenvolvimento da ciência e com a produção científica. Afinal, ele, como professor titular, o é exatamente porque deve ter produzido alguma coisa de relevante, porque se não produzir, não pode ser aprovado mediante defesa de tese no concurso de professor titular. A tese do professor Barbosa Moreira, a titularidade, também é uma obra excepcional que deixou marcas no nosso direito que certamente talvez não existisse, não fosse a necessidade dele ter feito o concurso para professor titular. Se poderia falar de várias teses, né, de vários livros que são fruto de teses de professor titular ou de professor catedrático, que são, na verdade, marcos teóricos de grande relevância para o desenvolvimento do nosso direito. Professor, o senhor diria que a defesa da sua titularidade foi o seu maior desafio na sua carreira? Eu acho que sim. Por incrível que pareça, sim. Isso talvez isso é difícil de ser compreendido. Isso é difícil de ser compreendido por um professor que não vê a universidade como um ambiente acadêmico de produção científica, onde se devem formar escolas para desenvolver o direito. E ambientes em que são imprescindíveis professores catedráticos, ou seja, professores titulares que apontem
para determinadas direções, ofereçam determinadas direções e abrindo oportunidade para determinados diálogos, para que surjam a partir daí novos questionamentos, novos livros, novas teses, etc, etc. Hoje, como existem muitas universidades e como é fácil ser professor, digamos assim, não se dá mais tanto valor à titularidade e à cátedra. Não se dá valor à cátedra. Antes, a cátedra de uma universidade federal era algo que tinha um grande valor simbólico. A titularidade de uma universidade federal era algo que tinha muito valor simbólico. Quando um professor catedrático de medicina falava num congresso, era porque algo era para ser ouvido. Todos sabiam. Todos que conhecem o ambiente acadêmico sabem disso. Que um professor catedrático de cirurgia, por exemplo, da USP, quando fala, ou quando falava, tinha uma grande responsabilidade, justamente porque falava a partir de uma autoridade, de uma posição que lhe foi conferida por um concurso e por uma tese. Me parece que isso é muito importante para a consolidação do ambiente acadêmico. Não há ambiente acadêmico, a meu ver, não organizado mediante uma disciplina hierárquica que faça ver a partir de que lugar a fala deve ser respeitada. É claro que o diálogo é importante. O diálogo é importante. Mas é preciso também que se veja que o diálogo é importante a partir de uma produção, de um lugar que foi ocupado a partir de um merecimento, a partir de uma tese, de um livro. Né? A necessidade de produzir na academia, naquela época, era uma necessidade que adivinha da necessidade de se ocupar um lugar, um espaço dentro do ambiente acadêmico, coisa que hoje já não mais existe. Então é por isso que eu digo, por isso que eu justifico que o momento mais difícil para mim foi o meu concurso para professor titular. A despeito de, depois disso, eu ter escrito vários livros, eu ter dado palestras fora do Brasil, eu ter participado de diretorias de associações internacionais, etc., etc., que também são cargos importantes de ser ocupados. Mas nenhum deles é tão importante quanto o cargo de professor titular numa universidade federal, especialmente na universidade federal em que eu me formei. Né? Na minha época, as universidades federais eram vistas como celeiros da produção científica. Né? A partir delas se estabelecia o diálogo. O diálogo era estabelecido a partir das universidades, a partir das cátedras. O professor Dinamarco falava porque ele era o titular, porque ele era o catedrático da USP. O professor Barbosa Moreira também falava porque ele era o catedrático da UERJ. E assim por diante. Era muito difícil se olhar para um congresso em que a palestra, em que a conferência de abertura pudesse ser dada por um professor que não fosse um professor catedrático ou um professor titular. Isso era praticamente um desrespeito a uma regra fundamental da academia. Né? Um ambiente também acadêmico, como o do nosso Instituto de Direito Processual, sempre prezou muito a titularidade por conta da presença, especialmente da professora Ada, na diretoria do nosso Instituto. Ela também tinha um grande carinho pela academia na perspectiva dos cargos de professor titular, e todos sabiam que o respeito à produção jurídica na época era praticamente reflexo das posições acadêmicas ocupadas pelos professores no ambiente acadêmico. Isso, com o passar do tempo, deixou de existir, né? Então, isso realmente é lamentável.
não porque surgiram novas faculdades de direito privadas, foi necessário que elas existissem para se democratizar o ensino. Mas o grande problema foi as universidades públicas terem perdido o seu espaço enquanto produção acadêmica. Concordo com o professor. Professor, dentro desse contexto, alguns amigos nossos que estão nos acompanhando na nossa live, entre os quais o professor Jefferson Caruz, a professora Lenda Tariana, eles perguntam quais foram esses nomes que o senhor mencionou como professores que exerceram grandes posições de titulares, catedráticos, esses nomes que influenciaram o seu pensamento em uma certa medida. O senhor já mencionou o professor Donaldo Armelin, o senhor mencionou, por exemplo, a importância que o professor Egas teve na sua carreira. O senhor mencionou ainda há pouco, por exemplo, nomes expressivos como o professor Cândido Rangel Dinamarco, como o professor José Carlos Barbosa Moreira. O senhor muito bem lembrou a professora Ada Grinover. Mas o Jefferson perguntou qual foi, por exemplo, qual a sua relação e qual o grau de influência que um homem como Ovídio Batista teve no seu pensamento. Eu me recordo quando eu fui seu aluno na Universidade Federal do Paraná e quando o professor Ovídio ia para as bancas que o senhor convidava, então ele ia ministrar aqueles cursos famosos no IBEG, o senhor sempre o recebia, eu via que era uma relação muito fraternal entre vocês dois. Como era essa relação entre o senhor e o professor Ovídio? É verdade. Claro, todos os professores catedráticos e titulares que eu antes mencionei, o professor Arruda Alvim, professor Donaldo Armelin, professor Dinamarco, professora Ada, professor Barbosa Moreira, professor Ovídio. Mas eu tive uma relação mais íntima com o professor Ovídio. Seja porque, talvez em primeiro lugar, porque eu me interessei pela tutela cautelar e pela tutela antecipada, a partir das aulas do professor Donaldo Armelin. O professor Donaldo Armelin é que me apresentou a teoria do professor Ovídio Batista da Silva. Eu, então, à época, escrevi para o professor Ovídio Batista da Silva, já batido a máquina, mas não era e-mail ainda. Eu mandei uma carta para ele, mas era batida a máquina. Feita no computador, né? Não era batida a máquina, feita no computador, mas mandada pelo correio. Escrevi para o professor Ovídio, apresentando para ele um artigo que eu tinha publicado como um trabalho que eu tinha apresentado no curso de mestrado, na PUC de São Paulo. E fiquei surpreso quando ele me respondeu. Ele me respondeu numa carta de quase 10 páginas, datilografada. No computador, claro, mas datilografada. E eu percebi pela primeira vez que, nesse momento, estava recebendo a atenção, digamos, de um professor que eu via como um professor de grande prestígio, que tinha uma grande contribuição para a doutrina da tutela cautelar. Na verdade, a meu ver, na época, e até hoje, o professor Ovídio Batista da Silva foi aquele que melhor, sem dúvida alguma, desenvolveu a teoria de urgência e a teoria cautelar entre nós. Os livros dele, até a tese de livre docência dele, sobre tutela cautelar, ação cautelar inominada, se não me engano, e logo depois os comentários ao Código de Processo Civil que ele publica, discorrendo sobre as regras que tratam do processo cautelar no Código de 73, era algo formidável, né? Algo que impressionava qualquer um. E eu, então, passei por conta de eu gostar da doutrina do professor Ovídio e por ter sido bem recebido por ele, e também, fundamentalmente, porque ele pensava o direito processual na perspectiva do direito substancial, do direito material. Era alguém muito preocupado, tanto é que ele era um defensor da ação de direito material, né? Na linha de Pontes de Miranda.
Ele era um defensor da ação de direito material. Era alguém muito preocupado com o resultado do processo em termos de direito substancial, com o alcance daquilo que foi prometido pelas normas de direito material às pessoas. E isso me fez adquirir uma afeição muito grande pela doutrina dele e imediatamente me levou a conviver com ele mais de perto. Passei até mesmo a frequentar a casa dele, a fazer pesquisas na biblioteca dele. Lembro que, às vezes, passava o domingo inteiro na biblioteca dele, sozinho, claro. Ele ficava com a família, eu ficava ali e tal, procurando. Naquela época não existia, como existe hoje, a facilidade de se pesquisar pela internet. Então, garimpando determinados textos e determinados livros importantes para o desenvolvimento do tema da tutela de urgência e, enfim, de temas de direito processual civil. E essa minha relação com o professor Ovídio, acima de tudo, sempre foi uma relação de muito respeito e de muita amizade, de muito carinho, porque ele era também um professor muito afetuoso, um professor que realmente estimulava aqueles que o cercavam a produção de trabalhos jurídicos e a discussão de ideias. E também era uma pessoa... uma outra coisa que eu acho interessante, e isso eu acho que está dentro, de certa forma, tem alguma coisa a ver com a maneira como eu escrevo. O professor Ovídio também era, acima de tudo, um advogado apaixonado, um advogado aguerrido, um advogado que ficava bravo quando perdia e que ficava contente quando ganhava. Não era um advogado indiferente ao resultado do processo. Isso é importante, porque isso pensar o direito processual como um advogado também é algo que tem o seu valor. E é algo que fica impregnado até mesmo na linguagem do jurista, da pessoa que escreve. Quem leu a doutrina do professor Ovídio percebe como que as linhas traçadas por ele são parecidas com as de um advogado. De um bom advogado, claro. Eram linhas que se prestavam a convencer o leitor, a demonstrar uma tese. Ele não era simplesmente um sujeito que descrevia como as coisas eram ou como as coisas deveriam ser. Professor, ele era sobre... eu vou interromper para a gente voltar na sequência, porque a live vai cair. Então, eu vou salvar, aí a gente volta em 1 minutinho. Aí o senhor faz como fez ainda há pouco, entra novamente na live. Combinado? Ok, combinado. Aí a gente volta a falar sobre o professor Ovídio. Muito obrigado. Já voltamos para conversar mais com o professor Marinoni. Tá, joia.